Here we go! Brava gente anglicana, hoje quero comentar com vocês sobre o livro de oração comum. Essa que é uma das marcas de nós anglicanos, é uma das marcas do anglicanismo. E se você observar bem o que vai conter o livro de oração comum, você vai compreender que é exatamente aquilo que está escrito na Bíblia. Nós estamos falando das Escrituras. As sentenças do ofertório, por exemplo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. É o que diz exatamente o Salmo 50, no seu versículo 14. Ou, por exemplo, que suas vidas sejam dirigidas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume suave, como sacrifício que agrada a Deus. É o que está dito em Efésios, no capítulo 5, no versículo 2. Ou seja, o livro de oração comum, ele é uma grande colcha de retalhos, de trechos da Bíblia, sentenças, frases, orações que são inseridas no contexto da liturgia e são utilizadas desde a confissão, passando pelo ofertório, pelas intercessões e a própria Eucaristia. Assim também o é no Santo Batismo, na celebração do matrimônio, no rito do ofício de sepultura. Em todos esses momentos que o livro de oração faz, é exatamente condensar aquilo que está nas Escrituras. Portanto, não há uma invenção humana, mas sim o uso da palavra inspirada para adorar a Deus uns com os outros e todos juntos, como corpo, debaixo da mesma cabeça, que é Jesus Cristo. É importante perceber que o livro de oração comum não vai estar nas mãos apenas dos clérigos, não vai estar nas mãos apenas dos sacerdotes, daqueles que estão celebrando o culto de adoração, nas mãos do povo, de todo o laicado. É uma das marcas do anglicanismo o fato de que este livro está acessível e está nas mãos do povo. O povo acompanha a celebração, ele lê em conjunto, ele sabe as sentenças que estão sendo ditas. Somente vamos conseguir compreender o verdadeiro contexto e a importância do livro de oração comum para a igreja quando nós voltamos os nossos olhos para o passado. É no século XVI que é introduzido o livro de oração comum, em meio às reformas da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Naquela época, o esforço de Cranmer, que como erudito, historiador e grande teólogo, voltou-se para estudar a liturgia do cristianismo primitivo, muito mais simples do que os costumes rebuscados litúrgicos da Idade Média, e, associado a isso, quis combater também o fato de que a congregação não participava mais das celebrações. Cranmer propôs a realização das celebrações com a participação de todo o povo. E para isso, utilizou-se do recurso de trazer a celebração para a língua nativa, para a língua local. Então tínhamos a proposta de uma celebração mais simples, voltada para o cristianismo primitivo, com a participação da congregação e não somente do clero, na língua nacional. E o recurso utilizado foi exatamente o livro de oração impresso. Nós já tínhamos a imprensa. Cranmer
vinha estudando um breviário que foi preparado em 1535 e condenado por Roma, de autoria do cardeal espanhol Quignon, como também um outro documento organizado por Hermann von Wild, que tratava-se de revistas de Eucaristia e ofícios ocasionais, concluído em Colônia, na Alemanha, em 1543. Através dessa e de outras fontes, ele estava preparando, sem dúvida alguma, na parte final aí do reinado do Henrique VIII, um livro de oração em inglês. Pode até parecer que não, diante da história do rompimento de Henrique VIII com o Papa. Mas a verdade é que o rei era muito tradicionalista. E os reformadores ingleses naquela época tiveram muita dificuldade em introduzir as inovações que o povo, a população, reclamava. Após a morte de Henrique VIII, em 1549, é que o Cranmer vai produzir o primeiro livro de oração, já no reinado do filho de Henrique VIII, o Eduardo. Ocorre que em 1552 é aprovado um novo livro de oração comum, um novo Common Prayer Book. Este livro de oração comum, já nas ordenações elisabetanas, lá na frente, em 1559, é aprovado pelo parlamento. Dessa forma, é desde o século XVI que o livro de oração comum, o Common Prayer Book, é introduzido na Igreja da Inglaterra e a partir de então passa a ser uma das marcas da Igreja Anglicana e do anglicanismo em todo o mundo. Mesmo aquelas que não fazem parte da comunhão anglicana, mas são reconhecidas como igrejas no modelo do anglicanismo, elas têm os seus próprios livros de oração comum. Cada igreja nacional ela tem o seu livro de oração comum. Outra marca importante e fundamental é que a adoração, a liturgia, ela deve ser professada na língua local, na língua nativa. E isso foi uma das questões históricas do surgimento do livro de oração comum no século XVI. É importante registrar que, em minha opinião, o celebrante, nos dias de hoje, não necessita estar preso ao livro de oração comum na forma como ele é apresentado e obrigando que toda a comunidade manuseie o livro durante as celebrações. Do mesmo modo em que, quando foi introduzido, utilizou-se dos recursos modernos do século XVI, no caso a imprensa, nós também temos vários recursos como data show, retroprojetor, a impressão de liturgias extraídas do próprio livro de oração comum e entregues ao povo. Enfim, nós temos o desafio de contextualizar de modo a utilizar da melhor forma as nossas tradições dentro do nosso tempo, dentro do nosso próprio tempo. Você consegue comprar o livro de oração comum no site que está aí na tela, aonde você pode fazer o pedido e receber na sua casa. Este é o livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, província da Comunhão Anglicana. Até a próxima, com mais perguntas sobre o anglicanismo. Deus te abençoe.